Oi, gente, bora lá para mais uma aula. Continuando na apostila, página 36. Ações no passado, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito do indicativo. Com frequência, o tempo verbal predominante em relatos históricos é o pretérito. É fácil entender essa predominância, visto que os textos tratam de acontecimentos passados. No entanto, não há apenas um pretérito da língua portuguesa, mas sim três: o perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. Cada um é usado com intenções diferentes. 30. Sobre os verbos destacados, faça o que se pede. A exploração marítima implicava investimentos vultuosos e representava enorme risco pessoal, que precisava ser bem recompensado para valer a pena. Em troca, a monarquia se reservava o direito de controlar qualquer conquista, distribuir terras e ter monopólio dos ganhos. Que ações as formas verbais identificam? Então, por exemplo, o primeiro verbo destacado é implicar. Então, que ações... Então, esse verbo aqui implicava, gente. Qual que é a ação que essa forma verbal identifica? Por exemplo, implicava. Ele tem a ação de implicar. Qual que é o outro que está em destacado? Representava. Então, representava vai terminar com o quê? Igual que eu falei aqui. Olha aqui, representava e o outro é reservava. Então, se eu colocar os três, igual eu falei aqui, ó. Os três. B de bola. As formas verbais destacadas identificam ações pontuais que ocorrem uma única vez no passado ou de ocorrência habitual, frequentes no passado, ou das duas. Só escolher uma. C. Qual é a terminação verbal típica dos verbos de primeira conjugação nesse tempo? Então, por exemplo, qual é a terminação verbal? Aqueles verbos que você colocou aqui na A, eles terminaram com o quê? Igual que eu falei aqui, ó. Aliás, olha aqui, com o que ele termina? Ó? Implicar, representar, reservar. Então, qual é a terminação verbal típica dos verbos de primeira conjugação nesse tempo? Eles terminam com o quê? Só colocar aqui, eles são terminados em... Ó, isso aqui. Próxima. Leia o fragmento e responda as questões 31 a 33. Ali, sob a luz de tochas, o bispo Dom Diogo de Ortiz rezou a missa. Dom Diogo fizera parte da junta de astrônomos de Dom João II, e junto com Abraão Zacuto e José Vizinho, vetara, 8 anos antes, financiamento ao projeto delirante de Cristóvão Colombo, de chegar ao Oriente pelas partes do Ocidente. 31. Todas as ações relacionadas às formas verbais destacadas estão no passado. Então, todas as formas verbais aqui, elas estão no passado. Elas ocorreram simultaneamente, isto é, ao mesmo tempo, ou uma antecedeu a outra. Então, essas formas verbais aqui aconteceram todas ao mesmo tempo, simultaneamente, ou uma antecedeu a outra. É só responder aqui. B. Indique a ordem de ocorrência das ações. Então, qual foi a ordem? Qual que aconteceu primeiro? Só colocar aqui qual aconteceu primeiro lá, qual foi a segunda, a terceira. Só colocando aqui, conforme o texto. 32. O autor citou esse fato para mostrar o quê? Qual das três opções? Próxima, 33. Reescreva o trecho a seguir, evidenciando que a ação de dar é anterior à ação de despedir-se. Então, que a ação de dar aconteceu primeiro, evidenciando a ação de dar, é anterior, veio antes que de despedir-se. Após a missa, Dom Diogo deu a Cabral um capuz vermelho, bento pelo Papa, e se despediu do homem encarregado de conquistar a Índia. Então, como que a gente pode fazer isso aí? Você vai mudar somente a forma verbal, a forma que foi escrito. Como que a gente pode modificar esse termo aqui, ó, deu, e esse outro termo aqui, ó, se despediu?
Então, mudando apenas esse deu aqui, já é suficiente, tá? Então, após a missa, Dom Diogo, eu preciso escrever esse deu de outra forma. Aqui está no pretérito do indicativo. Como é que eu faço isso? Como é que eu modifico isso aqui? Coloco de outra forma, também no passado. Vamos lá, ortografia A e A. 34. Leia a seguir o título e o subtítulo de uma matéria publicada em uma revista. Há 54 anos, Martin Luther King dizia ter um sonho. O discurso foi realizado no Lincoln Memorial diante de 250 mil pessoas. Olha lá, tanto de gente e ele lá acenando. No título, cita-se Martin Luther King. Você sabe quem foi ele? Registre a seguir brevemente informações sobre ele. Então pesquise informações sobre quem foi Martin Luther King e coloque aqui. B de bola. Explique o trecho. Dizia ter um sonho atribuído a Martin Luther King. O que será que sonho que ele tinha, hein? Ó, há 54 anos, Martin Luther King dizia ter um sonho. O discurso foi realizado no Lincoln Memorial diante de 250 mil pessoas. O que será que sonho era esse que ele tinha? Vamos lá. C. Na sua pesquisa, você também pode descobrir e colocar aí. Vamos lá para C. A matéria refere-se a um acontecimento. Esse acontecimento é atual, passado ou futuro? D de dado. Que palavra ou expressão do título justifica sua resposta a um item anterior? Então, se você escolheu que é atual, passado ou futuro, qual que é o trecho que tem no título que justifica a escolha que você fez? Só colocar o trechinho. Vamos lá para a próxima, 35. Leia um fragmento da obra Minotauro, de Monteiro Lobato, da qual a turma do sítio visita a Grécia. No trecho, Dona Benta conversa com Péricles, importante político, estrategista militar e orador grego. Olha lá o trecho. Péricles abriu a boca. Ele julgava a perfeita forma social de Atenas e aquela misteriosa criatura tinha o topete de dizer que não. Dona Benta mudou de assunto. Pois, Sr. Péricles, saiba que o problema de governar os povos talvez não seja resolvido nunca. Na era em que vivo, há 2.377 anos daqui, o problema continua cada vez mais ameaçador. Fazem-se experiências de toda sorte. Uns povos se inclinam para a democracia, que é como chamam esta forma grega de governar. Outros estão sob as unhas da ditadura. Outros tentam um comunismo, que nada tem com o que plantou, o que Platão sonhou. Vamos lá. A turma do sítio viajou no tempo e Dona Benta não está na sua época. Em que trecho isso fica claro? Então, qual dos três aqui? Ó? A turma do sítio viajou no tempo e Dona Benta não está na sua época. Em que trecho isso fica claro? Só marcar uma das três. B. Segundo trecho, Dona Benta veio do passado ou do futuro? Quando utilizamos marcadores de tempo relativos ao passado ou ao futuro, muitas vezes temos dúvidas entre o uso de a e a. Isso ocorre em grande parte porque a pronúncia das duas palavras é a mesma. Compare, por exemplo, há 5 anos e há 5 anos. Perdeu é percebeu. Que a pronúncia é a mesma, no entanto, a e a são palavras diferentes e se opõem quando utilizadas referindo-se a tempo. Observe o uso de a e a nos fragmentos lidos e complete as lacunas. Então, a é a forma verbal do verbo haver e é utilizada em indicações de tempo. E aí, o que você vai colocar aqui? É tempo passado ou é tempo futuro? B. A preposição a. Por outro lado, está relacionada a indicações de tempo. Mesma coisa, é passado ou é futuro? Só preencher. 37. Expressões como
há 2 anos atrás e há 5 minutos atrás são corretas de acordo com a norma culta da língua portuguesa no Brasil? Então tá certo esses dois termos? Converse isso com seus colegas e seu professor e registre a conclusão que vocês chegaram. Então quando será que eu uso esse A, gente, com H? E quando será que eu uso A sem o H? Ó, será que tá certo esses dois termos aqui? Há 2 anos atrás e há 5 minutos atrás. Será que tá certo? É o que você vai registrar aqui. Vamos lá para a próxima. Competência. Aliás, a gente vai parar aqui para não ficar o vídeo muito extenso. Aí a gente continua no próximo vídeo esse outro, tá bom? Então, até o próximo. Tchau, tchau.